Então, nação rubro-negra, olha só, a seleção brasileira passou vexame diante da Argentina em Monumental de Nunes. Galera, depois da declaração do Rafinha, as coisas só pioraram. Mas vamos saber o que Abel Neto, né, da ESPN F360 vai falar, né, sobre esse assunto. Fica até o final do vídeo porque realmente foi duro para todos os brasileiros engolir aí essa derrota dos argentinos. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. Lembrando mais uma vez que os créditos, você já sabe, a ESPN Brasil. Agora, bora pro vídeo, galera. Que é uma rima também. Eugênio Leal, O Monumental. e ontem falava aqui conosco. Como pode? Ontem de manhã o Eugênio falava que eu estou de prova e o professor também. Verdade. O Eugênio falou, ué, mas a Argentina vai jogar com 5 no meio e nós vamos jogar com 2? Você falou isso ontem de manhã ou não falou? Bom dia. Bom dia, Bel. Bom dia, Preila. Bom dia, professor. Bom dia, fã de esporte. Falei, mas assim, não é nenhuma descoberta, não. É só você olhar pro campo. Olhar as escalações. E eu tô falando desde semana passada que o jogo com a Argentina deveria ser abordado de uma outra maneira, deveria reforçar o meio de campo e tal, porque uma coisa é você jogar contra a Colômbia, que já é um bom time, a gente sofreu muito contra a Colômbia, mas no final das contas o Brasil conseguiu ali uma vitória nos estertores, mas é diferente de você jogar contra a Bolívia, contra a Venezuela, contra seleções de menor porte que se fecham lá atrás. E aí o Brasil bota 4 atacantes e vai pra cima pra pressionar. A Argentina é campeã do mundo, bicampeã da Copa América. E jogava em casa, o Brasil vai de peito aberto. A gente vai falar muito sobre isso, só pra pontuar aqui na abertura. O Brasil começou a perder na lamentável entrevista do Rafinha domingo e na ridícula reeleição por aclamação na segunda-feira do Edinaldo. A terça foi só a coroação de uma semana trágica para o futebol brasileiro. Então, feitas as apresentações, depois desse rápida fala do Eugênio Leal, eu quero começar aqui já dando meus parabéns, claro, ironicamente, aos machões, novos gênios do futebol que acharam lindo o Rafinha falando com o Romário, que tem que dar porrada, que vou dar porrada dentro e fora do campo. E a gente não pode criticar, porque aí é mimimi, porque vocês não sabem o que é futebol raiz. Estão felizes? Gostaram do futebol raiz? Os argentinos adoraram. Outra coisa. Qual é o problema da seleção brasileira de futebol ter um técnico estrangeiro? Nada contra os técnicos brasileiros. Existem bons técnicos brasileiros também. Mas se os melhores técnicos do mundo são estrangeiros, qual é o problema se a seleção brasileira tiver um técnico estrangeiro? Qual é o problema? É uma vergonha? O nosso basquete, que é bicampeão mundial, teve técnico estrangeiro. Rubem Manhano, argentino, foi muito bem. E o atual técnico é estrangeiro também. Na ginástica, tivemos técnico estrangeiro com sucesso. No handball, tivemos técnico estrangeiro com sucesso. Somos pentacampeão. Seria uma vergonha? Vergonha é o que a gente viu ontem lá no Monumental de Nunes. Isso é uma vergonha. Vergonha é o que a gente viu no 7-1, aqui no Mineirão. Vergonha é Brasil e Argentina, a Argentina parecendo um time de adulto e o Brasil parecendo um time de criança. Levar o baile que a gente levou. Isso é uma vergonha. Então não é vergonha nenhuma se amanhã, se daqui a um mês, a gente tiver técnico estrangeiro. Professor Celso Zelt. Eu queria separar a análise em duas. Acho realmente que a grande derrota do Brasil aconteceu na segunda-feira com a reeleição do Edinaldo. Porque ele jogou esse ciclo fora, o ciclo está jogado fora, Dorival e seus erros à parte no 4-1 e numa evolução que só ele vê, isso à parte, o problema é maior. Então, o Edinaldo não só jogou fora o ciclo para 26, como ele está garantido para o ciclo até 2030. É uma coisa que muita gente está deixando de perceber. O problema é estrutural. Então, tudo isso que está acontecendo aí tem o aval das 27 federações e dos principais clubes brasileiros. É o meio do futebol brasileiro que não quer mexer no que tem que ser mexido. E o Edinaldo, né, professor, é a ponta de um sistema do futebol brasileiro que teve uma eleição antecipada em um ano, assim, numa simples canetada, e que, desde os anos 80, não promove
um debate público sobre os rumos do futebol brasileiro, porque não há oposição. A gente não vê qualquer compromisso do candidato a presidente da CBF. Não vou fazer tal, a minha proposta é essa, meu projeto é aquele. Não precisa. A gente lá por osmose. Não tem nada. O que tem apenas é o jogo político dos escritórios, dos tapetões, dos interesses de presidentes de federação, dos clubes que dobram os joelhos e dizem amém com medo de que a arbitragem ali na frente possa prejudicá-los. Então, o futebol brasileiro que não se debate, que não conversa, que não projeta o futuro, que não tem um planejamento, e que você vai simplesmente numa canetada, marca uma eleição e todos os eleitores votam num candidato único que não assume publicamente com o futebol brasileiro, depois de uma péssima gestão, nenhum compromisso. O compromisso é simplesmente continuar no poder. E isso o torcedor fica engolindo. A consequência é o que a gente viu no dia seguinte. Uma outra coisa que tem a ver com isso, e aí já dentro de campo, respondendo a sua pergunta, qual é a vergonha de ter um técnico estrangeiro? Nesse momento, nenhuma. A vergonha é deixar ter acontecido isso. Cadê a formação de técnicos brasileiros? Cadê gente que pensa? Por que nós não somos como os portugueses, os argentinos? Somos pentacampeões do mundo, sim, mas com uma participação dos nossos técnicos para o futebol que é jogado hoje, muito diferente, né? A gente teve técnicos que eram mais paisões, talvez a exceção do Aimoré em 62 e do Parreira em 94, que é muito criticado, mas eram pensadores do jogo. No nosso futebol aqui, durante décadas, se desprezou quem pensava o jogo. Era bola no craque e vamos resolver, e o futebol mudou. E para não dizer que eu não falei do Dorival, é inadmissível no futebol atual, do jeito que o futebol se joga, é inadmissível um técnico ser surpreendido porque tinha minoria no meio do campo. Foi 4-1 no placar, foi 5-2 no meio do campo, em grande parte do jogo, e essa era uma bola cantada. Isso é um erro básico, é um erro primário. Quem está vendo o futebol está vendo que outros times em outras competições, inclusive no nível de clubes, isso acontece toda hora. Time que perde o meio do campo. Isso é básico para quem é um técnico de futebol. Então, a culpa pontual do Dorival para esse jogo e para um trabalho que não teve evolução, 46 jogadores testados, alguns deles aprovados e não têm continuidade, Igor Jesus, Hendrick, Estevão. Não, o Hendrick não entra nunca. Então, e ontem que estava levando um baile, 3-1 no primeiro tempo, aí ele entra. Mexe. Deus. E também tem uma coisa, estou cansado dessa história, de todo jogo a mesma história. Que lado que vai jogar o Rafinha? Que lado que vai jogar o Rodrigo? Pelo amor de Deus. A gente tem que testar, inclusive, para excluir coisas. Não acontece nada. Todo jogo a discussão é do zero. É da estaca zero. Esses jogadores, eles variam de posição e de tentativa e erro, não só de jogo para jogo, mas dentro do próprio jogo, você vê a variação e não acontece nada. Então, tem as duas pontas do processo. O Dorival é só o estupim da coisa. Mas lá atrás, quanto erro não foi cometido? Desde que o Tite saiu, o Tite anunciou que ia sair antes da Copa do Mundo. Depois ele sai, tem o flerte com o Ancelotti. Depois colocam de interino o último cara no mundo que podia ser interino. E aí a escolha do Dorival acaba sobrando para ele, como eu acho que pode sobrar agora para qualquer outro aí, que vai chegar com uma bucha muito grande para resolver. Obra do senhor Edinaldo. Breiler, fique à vontade. Abel, 1 minuto de silêncio para o Brasil que está morto. Foi assim que a torcida argentina celebrou, festejou a vitória ontem, a goleada em cima do Brasil, de forma irônica, provocativa, mas muito precisa para resumir o clima de velório que vive o Brasil hoje. E até para resumir, o time que a gente viu em campo foi um time morto, na gíria popular do futebol, um time sem alma, um time sem identidade, sem gana, um time em que não se enxergava nenhuma perspectiva de melhora. Esse foi o Brasil que entrou em campo no Monumental e permaneceu assim mesmo depois de tomar um passeio, um baile no primeiro tempo.
E é doloroso falar isso, Abel, porque a gente sabe da rivalidade entre Brasil e Argentina, mas hoje o fato é que nós, brasileiros, temos inveja da seleção argentina. A seleção argentina, que é bicampeã da Copa América, atual campeã do mundo, que joga um bom futebol, em que o técnico não é badalado, mas é ultra competente, em que o grande craque do time é notícia por seus feitos dentro de campo e não no noticiário de fofocas, em que há uma seleção que joga coletivamente, não dependendo só de destaques individuais, e uma torcida que é genuína, apaixonada, que não é artificial como parte da torcida brasileira, em que tem torcedor que é pago para estar lá, para ficar bajulando e puxando o saco de jogador, de comissão técnica e de dirigente. Então, esse é um momento sintomático para o futebol brasileiro olhar para lá e aprender, porque a gente precisa ter inveja mesmo do momento que os argentinos vivem no futebol hoje, porque nós já vivemos isso um dia, e esse papel já esteve invertido, e os argentinos souberam ter humildade para aprender. E muita gente, nesse momento, lembra, né, daquela goleada histórica do Brasil na final da Copa das Confederações de 2005, com Kaká, Adriano, Ronaldinho Gaúcho. Foi um 4-1 também, mas é preciso fazer... Há uma diferença aí, porque aquela era uma seleção argentina esfacelada, as poucas referências que jogaram ali, Sorin, Riquelme, Zanetti, era um time que o torcedor argentino nem se lembra mais. Esse Brasil hoje, nome por nome, mesmo sem o Neymar, tinha condição e a obrigação de competir de igual para igual contra a Argentina, independentemente de onde fosse o jogo. Mas nós fomos humilhados, os argentinos passaram por cima de um time que tem bons talentos individuais, mas nunca foi uma equipe como a Argentina. E eu considero a goleada de ontem mais humilhante para os brasileiros do que aquela de 2005 foi para os argentinos, por dois fatores. Os argentinos, a diferença, né, das equipes era muito maior, e jogando em casa, a torcida da Argentina começou a gritar olé no primeiro tempo. Com menos de 10 minutos de jogo, já era um baile. Então foi uma humilhação, o torcedor hoje está sentindo, é um clima fúnebre no futebol brasileiro, porque o que antes era uma rivalidade se transformou nisso daí, num passeio, numa humilhação, e não foi na porrada, não foi no clima hostil, porque clima hostil não existiu no Monumental. A Argentina entrou para jogar bola e passou o trator em cima do Brasil. Então isso precisa ser dito. Não foi ali no ambiente... na arbitragem, nada disso. Foi na bola. E isso torna ainda mais humilhante esse momento doloroso para o futebol brasileiro, de um futebol que, sim, como os argentinos disseram, está morto. Enquanto o Breler falava, eu lembrei de uma frase sobre a rivalidade Brasil e Argentina, né? Que diziam que nós amamos odiá-los e eles odiavam nos amar. Nos amar no sentido de admirar, né? No tempo do tri, no tempo do tetra, no tempo do penta. Eu acho que está na hora da gente fazer isso, admirá-los. Porque o que a Argentina fez ontem, o jogo que a Argentina desenvolve, é o jogo que a gente queria para o Brasil. E que nós já vimos por muito tempo o Brasil praticar. Coletivo, inversão de lado, cada jogador tocando na bola, sabendo o que o outro fará. Há quanto tempo a gente não vê isso na seleção brasileira? Foi uma aula de futebol. Parabéns aos argentinos, parabéns à seleção argentina, parabéns à torcida da Argentina, parabéns para la escaloneta. Felicitações para a Argentina. Que lindo, hein? Futebol tem a Argentina. Brasil, uma vergonha. Só para fechar, claro que ainda temos boas categorias de base, temos jogadores sendo revelados em clubes como Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Mas está na hora. Esse é um problema também do Brasil. Só para completar, não. Eu quero completar. Revelar jogador também é um problema. É isso que eu quero dizer. Tem que parar em muita categoria de base aí de pensar só em jogador grandão, forte, para ganhar título, de barrar jogador porque é pequeno, porque é baixinho, porque é magrinho, porque isso tem muito em categoria de base. Tem que parar com esse negócio. E não é de hoje, não. Há muitos anos. Eu converso com muita gente, porque alguém pode dizer, quem é você para falar? Eu converso com muita gente de categoria de base que trabalha, que trabalhou, inclusive meu pai, que trabalhou mais de 20 anos em categoria de base, que foi jogador, e com várias outras pessoas. Tem que parar com esse negócio. Porque se dependesse de muita gente no Brasil, por exemplo, o jogador como Almada não seria jogador. Sim. Não entraria na categoria de base porque é pequenininho e mirradinho. Almada, Bebeto, Romário, Neymar, Messi. Então tem que parar com esse negócio.
Tô certo ou tô Tá errado? certíssimo. O Brasil, a base do Brasil hoje forma jogadores para vender para a Europa. Não forma jogadores, forma produtos. E aí entra dentro dessa questão que você falou. Tem que ser forte, tem que ser alto, tem que ser brutamontes. O futebol brasileiro, há muito tempo, deixou de formar jogadores para várias posições. Você olha hoje a seleção brasileira, só tem ponta. Jogador de alto nível, só tem ponta. E muitas vezes todos de um lado só. Cadê o centroavante? Cadê o meia criativo? Cadê os laterais? Cadê os zagueiros? Só tem ponta. Eu lembro do Pacheco, né? Que falava, Bota a ponta. Bota a ponta, Era Tele. o Zé da Galera, Zé da galera. do jogo. Bota a ponta, Tele. Hoje, só tem ponta. O futebol brasileiro não forma jogadores para várias funções e privilegia formar produtos de exportação. Jogadores que deem retorno econômico para os formadores, sejam seus clubes tradicionais, sejam os clubes empresa que existem por aí. Não se pensa mais em formar talentos, se pensa em formar robôs para jogarem no futebol europeu. E está faltando plantar para colher, sabe? Porque no Brasil a gente nunca fala de plantar, a gente só fala de colher. Você já percebeu isso? A gente só quer colher. Né? Então pode acontecer nas administrações desastrosas do Ricardo Teixeira para lá, foi tetra e foi penta. A Argentina achou o Scaloni mais perto de uma Copa do Mundo. Isso pode acontecer no futebol, mas você não Achou tem... sem querer também, né? Então, por exclusão. Mas você não tem que apostar nisso, você tem que apostar num trabalho. Trabalho mesmo, com começo, meio e fim, sentir firmeza. O próprio Dorival, ele não era propriamente a primeira opção. Então, a gente tem que aproveitar melhor o tempo, trabalhar, plantar para colher. A gente tem aí o exemplo da Alemanha, que se reinventa a cada ciclo, né? Você vê, a Alemanha ganha títulos que ela plantou, às vezes, 10, 15, 20 anos antes. Isso aconteceu quando ela perdeu aquela Euro. Mas desde 14 também deixou de ser uma grande... França. Não, mas já tá mostrando força de novo. A França que faz um trabalho de categoria de base. O Uruguai que tenta fazer um jeito, trabalho, tem que investir. um O grande trabalho exemplo junto do de base futebol com mundial profissional. hoje é a Espanha. A Espanha domina o futebol no masculino e no feminino, porque criou uma maneira de jogar bola. Criou. Bem, grande nação, chegamos ao final deste corte e quero falar algo que em momento algum é surpresa. Bom, muitos dos brasileiros já estavam desacreditados aí dessa seleção brasileira de hoje. Essa seleção não chega nem perto da seleção de 94, da seleção de 2002, né? A seleção de 94 tinha Romário, tinha Bebeto, né? Tinha o Cafu, enfim, jogadores que vocês viram, né? Nós vimos esses jogadores jogar com amor à camisa, né? Na Copa de 2002, por exemplo, a gente via o Ronaldo Fenômeno, ele partir para cima quando o jogo estava difícil, ele cavava as faltas, os pênaltis, e a gente não vê isso hoje, né? Nós não vimos o Brasil jogando um futebol raiz. O que a gente vê mesmo, muitas vezes, é pancadaria, revidações, né? de violência, coisas que não dá exemplo a ninguém. E quando o Romário ele cita que a seleção de 94 e a de 2002, na opinião dele, foi uma das melhores, porque o cara tem noção do que está falando. Quando o Ronaldinho Gaúcho ele também fala que ele não iria assistir mais nenhum jogo da seleção, é porque ele fez história na seleção brasileira em 2002. Claro que todos os jogadores têm seus altos e baixos, a gente sabe disso. Teve momentos que o Fenômeno não estava bem, o Ronaldinho Gaúcho, o Cafu, né? Teve a Copa de 98 que eles perderam, não estavam bem. Mas depois eles deram a volta por cima. E a seleção de hoje, há muito tempo que está devendo. E ontem foi aquele vexame. Então, como o Abel, né, ele acabou de citar no início do vídeo, que as declarações do Rafinha, né, de certa forma foram impróprias, porque o jogo ainda ia começar. Então, eu acredito no seguinte, que as pessoas
devem colocar a cabeça no lugar, os jogadores, entendeu? E depois do jogo, depois da vitória, é que se deve comemorar, falar o que estava na cabeça ali, não antes do jogo. Antes do jogo é para a pessoa refletir coletivamente, entrar em campo e dar o seu melhor para o Brasil, né? Para a torcida. Hoje a torcida brasileira está irada, está triste com essa derrota que foi um vexame, foi uma vergonha. Me falta até palavras para falar em relação ao Brasil. É por isso que tem muita gente que não torce mais para o Brasil há muito tempo. Ai, enfim, galera, esse foi o vídeo, o desabafo aí. Eu sei que tem gente que tá falando muitas coisas do Brasil porque vai ao estádio, assiste, se prepara, né? Faz aquele churrasco. Quando chega no final aí, é esse vexame, é essa vergonha. E hoje os argentinos estão realmente fazendo aquela festa, aquela resenha, como eles sempre faziam quando ele ganhava do Brasil. E 4-1, como muitos comentaristas falaram, ficou muito barato diante do Brasil. Essa, enfim, é a seleção que vai para a Copa do Mundo de 2026. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like aí, maroto. Ajuda muito aí. Assina também o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. E os créditos você já sabe. ESPN Brasil. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, galera.